convosco. Amém. Mais uma terça-feira na casa do Senhor. Você é corajoso. Fácil não, né? Uma vontade de ficar em casa, enroladinho nas cobertas. Mas glórias a Deus, porque está aqui neste momento louvando e agradecendo ao nome do Senhor. Abram as suas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo 40. Vamos ler a partir do 33. O 34 e o 38. Ouço folhas ainda girando. Êxodo 40, versículo 33. Diz assim: E ele levantou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina da porta do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, uma nuvem cobriu a tenda da o tabernáculo. O 38. De dia, e o fogo estava na casa de Israel e em toda a sua jornada. Amém? Fechem os seus olhos. Casa, ouvindo da sua palavra. O nosso entendimento, Senhor, Deus, ela venha penetrar no nosso coração, que possamos entender, Senhor, e cumprir, Senhor, e fazer para nós hoje. Por isso, usa-me, Senhor, como instrumento, Pai, para trazer aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Bom, o capítulo de Êxodo, capítulo 40, ali é o capítulo final do livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o livro que ele relata, né, a libertação e a terra que Abraão. E nesse momento, o povo de Israel, ele se encontra lá no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus, ele dá primeiramente para Moisés os 10 mandamentos. Reger o povo, governar o povo. E ele pede a Moisés que construa um tabernáculo, que construa uma tenda onde Deus iria morar. E Moisés, então, ele recebe as instruções para a construção desse tabernáculo e ele coloca em execução. E o versículo que havia sido construído de acordo com as instruções de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e ele se terra. Então, o tabernáculo era o lugar onde Deus habitava no meio do seu povo, no meio do povo de Israel. E a gente estava pronto, tudo estava feito de acordo com a vontade de Deus. E então Deus, ele, se manifestou através de uma nuvem. Ele se manifestava em cima do tabernáculo através de uma nuvem e à noite através de uma coluna de fogo. E esse era o israelitas, o lugar escolhido, por a Deus, era um lugar de adoração, mas também era um lugar de sacrifício. Era um lugar onde Deus havia a ele para a expiação dos seus pecados. Então ele era um lugar, era um como a gente sabe, devido ao pecado de Adão e Eva. Então Deus instituiu o sacrifício
o povo naquele momento até que viesse, né, a Jesus, que era o seu plano aí original, o seu plano de redenção. E esse tabernáculo, ele era dividido basicamente em 3 principais áreas. Ele era uma tenda. Na tenda ele tinha o átrio, que era ali o quintal, a parte de fora ali, onde havia o altar de holocausto para a expiação dos pecados e as ofertas também. Havia o sacerdote, onde eram colocados os pães da presença, que eram os pães que representavam. E santos, como em algumas canções a gente conta, onde ficava a Arca da Aliança, onde a presença de Deus, onde a glória de Deus era manifestada dentro do tabernáculo. E nesse lugar especificamente, né, o Santo dos Santos, ele era um lugar sagrado. Ele era o povo, ele não tinha livre acesso. Ele não era um lugar assim como nós somos hoje como igreja, onde todo mundo tem acesso. Não podia entrar nem mesmo Moisés dos Santos, nem os sacerdotes. A única pessoa que podia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote, que era o sacerdote supremo ali, na época de Moisés era Arão, e ainda assim, por ano, para fazer a expiação dos pecados, que era o dia que eles chamavam de dia da expiação, aonde ele levava o sangue do sacrifício até a Arca da Aliança e aspergia lá na arca para que houvesse a expiação dos pecados. Mas para que o sumo sacerdote pudesse entrar nesse local, havia um ritual que ele precisava fazer de purificação, de consagração, de santificação, de preparação, para que então ele pudesse fazer entrar nesse lugar. Então a presença de Deus era difícil acesso. Não eram todas as pessoas que podiam estar lá, não eram todas as pessoas que podiam ter esse relacionamento e ver a glória de Deus da maneira em que Deus manifestava. Por quê? Porque elas morriam quando chegavam lá. Tanto que os sumos sacerdotes, eles costumavam, se dele morrer naquele local, devido a algum pecado, alguma coisa que ele não tivesse totalmente purificado, havia uma maneira de puxá-lo. Havia como tirar ele de lá, porque outra forte era o poder, né, de tão grande. E a presença de Deus era de muito difícil acesso. Ele nos redimiu. Então, Jesus, ele foi o cordeiro que foi sacrificado pelos nossos pecados. Ele que pagou o preço pelos nossos pecados. E essa remissão de pecados, esse sacrifício que da sua crucifixão, fez com que o acesso, fez com que o nosso relacionamento, que o relacionamento entre Deus e a humanidade, eles fossem novamente restaurados. Que esse era o desejo de Deus, que o nosso relacionamento, o relacionamento que foi perdido pelo pecado de Adão, Jesus, ele permitiu que novamente nós pudéssemos viver na presença de Deus, presenciar a glória de Deus, presenciar as manifestações maravilhosas de Deus. E a Bíblia relata, né, que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Ou seja, o véu que separava, né, que impedia o acesso à presença de Deus,
é que a barreira que nos impedia de chegar diretamente a Deus, ela foi quebrada. Destruída. E todo aquele que deseja ter um relacionamento com Deus, ele tem livre acesso à sua presença. Hoje todo mundo pode relacionar-se com Deus graças ao sacrifício de nós. E nós hoje, como igreja, nós vivenciamos isso. Nós presenciamos a presença de Deus, nós buscamos a presença de Deus quando nós estamos na igreja, quando nós estamos... A manifestação, né, da glória de Deus é algo que nós desejamos, é algo que nós buscamos, é algo que nós... viver o sobrenatural de Deus é algo que todo cristão ele deseja, é algo que todo cristão busca. Principalmente nos tempos que nós temos vivido agora, nós desejamos muito isso. Tem lugares que vão de igreja em igreja, de congressos em congressos, em busca de ver o sobrenatural de Deus, em busca, né, de pastores, de profetas que falem, né, que mostrem. Experimentar o sobrenatural de Deus é algo realmente extraordinário. É algo realmente que move o nosso coração. Muda a nossa vida, muda a nossa visão, a nossa forma de ver Deus e o que faz com que a gente queira buscar cada dia mais conhecê-lo. E justamente essa busca pela presença de Deus, essa, né, vontade de viver o sobrenatural de Deus, muitas vezes é o que nos move. Eu estava lendo um livro alguns dias atrás, alguns tempos atrás aqui, e essa frase é o motivo pelo qual eu fiz a pregação de hoje. Esse é o motivo pelo qual, porque ela dizia assim, ó: as pessoas devem lugar sem primeiramente morrer no átrio. E isso foi algo que Deus começou a falar comigo, e cada dia Ele falava alguma coisinha, que nós precisávamos parar de correr para o santo lugar, sem primeiramente morrer no lugar. O Santo dos Santos era o lugar da presença de Deus. Basicamente, a frase fala que nós precisamos, antes de correr atrás dessa presença, antes de correr atrás das manifestações sobrenaturais de Deus, nós precisamos morrer no átrio. E o que é morrer no átrio? Morrer no átrio é a gente se sacrificar. Morrer no átrio é nós abrirmos mão da nossa vontade. Morrer no átrio é você realmente se oferecer como sacrifício vivo. Porque era lá que havia o arrependimento dos pecados, era lá que a expiação acontecia. E por vezes, muito desfrutar da presença de Deus, mas sem pagar o preço de uma transformação de vida. Nós queremos viver tudo aquilo que Deus tem para nos dar, mas não estamos dispostos a ser um sacrifício vivo, como Paulo nos ensina em Romanos. Dedicar a nossa vida ao Senhor, não estamos dispostos a mudar algumas atitudes, a mudar a nossa forma de pensar, a mudar a nossa forma de viver, por conta da presença de Deus. Presença de Deus, viemos à igreja e por vezes aqui a gente se emociona, a gente chora, né? Nós nos sentimos tocados, mas quando saímos daqui, há muitas pessoas que vivem uma vida totalmente diferente lá fora. Há muitas pessoas que né, são agentes duplos, têm uma vida na igreja e uma vida completamente alheia à presença de Deus. Porque ouviu uma canção e chorou, porque viu aqui e se sentiu tocado,
e continua vivendo. E o que Deus ele quer nos falar hoje? O que Ele quer nos mostrar hoje? Ela vem, ela está, né, acessível para nós, mas nós precisamos morrer no átrio. Nós precisamos levar uma vida de sacrifício. Salmo 24, ele nos fala que Davi pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no santo lugar? Ou seja, quem que vai ser aquele que estará no santo lugar? Quem é? E ele mesmo responde, né? Ele fala assim que é aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não se entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Então, ou seja, para verdadeiramente nós desfrutarmos do santo lugar, para verdadeiramente nós desfrutarmos da presença genuína de Deus, nós precisamos ter o coração limpo. Nós precisamos ter as mãos limpas, nós precisamos purificar. E aqui, ó, que morrer no átrio é abrir mão de prazeres para fazer o nosso sangue, para manter as mãos limpas e o nosso coração puro. E quando o assunto é sacrificar, a palavra já diz, né? Sacrifício, algo que é difícil, algo que não é simples, exige esforço, exige dedicação, né? Exige renúncia, muitas vezes. Então, assim, não é algo simples de se fazer, mas para que a gente possa verdadeiramente ser um sacrifício vivo, como Paulo nos ensina. Eu coloquei aqui 3 atitudes que elas são necessárias para que a gente possa, né, viver uma vida de sacrifício e que possa desfrutar da presença de Deus. A primeira delas é arrepender-se. Para que o sacrifício no tabernáculo fosse aceito por Deus, era necessário o arrependimento. De nada valia matar um animal sem um arrependimento genuíno do erro cometido. Quando eu pecava, a pessoa ia até o tabernáculo, ela levava um animal, um animal puro, um animal selecionado, e ela sacrificava aquele animal, ela matava aquele animal no altar para que os seus pecados fossem pagos. Mas não adiantava fazer esse ritual para Deus, de nada valia o ritual se a pessoa não tivesse um coração arrependido. O sacrifício ele precisava ser feito com arrependimento. Para que, né, a gente ofereça a nossa vida em sacrifício, o primeiro passo é se arrepender. É se arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. Por vezes, quando falhamos, como cometemos nossos erros, a gente acredita estar arrependido. Pede perdão para Deus, mas às vezes nós não nos arrependemos genuinamente, nós não nos arrependemos verdadeiramente. Não é um arrependimento, é um remorso, é uma culpa. Você sabe que errou, você sente-se culpado por aquilo, mas você não se arrepende verdadeiramente. Como que nós sabemos se no nosso coração realmente nós estamos arrependidos? Quando nós abandonamos totalmente o pecado. Então, quando você comete um erro, você se arrepende e você deixa de cometer verdadeiro, ele é genuíno. Mas se você volta a cometer aquele mesmo erro por sucessivas vezes, peca novamente da mesma maneira, provavelmente você não se arrependeu verdadeiramente. Então, um arrependimento, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ser genuíno. E quando a gente se arrepende, a gente não faz mais. Aquela atitude nos repudia, aquilo nos, né, faz com que a gente nunca mais faz com que
nós estejamos sempre atentos para novamente não cair naquele erro. Então, arrepender-se é o primeiro passo para que a gente verdadeiramente possa. O segundo passo possa ser um sacrifício vivo, é purificar-se. Então, primeiro a gente se arrepende, depois a gente precisa se purificar. Para entrar no lugar santo, os sacerdotes passavam por um ritual de purificação. Precisavam se lavar, eles precisavam se consagrar, eles precisavam fazer uma série de coisas para que então pudessem entrar no Santo dos Santos, que era onde a presença de Deus estava. E nós também, para estarmos na presença de Deus, nós precisamos nos purificar. Nós precisamos manter o nosso coração puro. E talvez hoje esse seja o nosso maior desafio. Porque no mundo em que nós vivemos, né, na sociedade em que nós vivemos, manter o coração puro é algo muito difícil. Por quê? Porque eu creio que a estratégia de Satanás, assim, que ele mais usa na nossa mente, é fazer com que trabalhar na nossa mente para que a gente perca essa pureza, para que a gente perca, e de várias maneiras. Manter o nosso coração puro é manter a nossa mente saudável, é manter a nossa mente pura. E nós temos muitas coisas que, por vezes, contaminam a nossa mente. A imoralidade muito na nossa mente, nós vemos muita imoralidade, nós temos acesso a muita imoralidade, né? Nas redes sociais, nas televisões, aí, nos filmes, cada dia está pior. Através de intrigas, através de mentiras, tudo isso e fazer com que, de repente, a gente não se apresente verdadeiramente puro para Deus, não tenha, né, o coração realmente puro para desfrutar da presença de Deus. Então, nós sabermos filtrar aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, nós não permitimos que estes ataques entrem no nosso coração. É uma virtude que devemos buscar de Deus incansavelmente. Então, nós precisamos manter os nossos ouvidos atentos, nós precisamos manter os nossos olhos atentos. Viu que está vendo algo que não devia? Alertando. Viu que, né, está entrando numa situação de contenda, de contrita, de conflito. Não ouça intrigas, busque não se envolver, né, em picuinhas de pessoas. Tudo isso mantém o nosso coração puro, mantém a nossa mente saudável. Então, nós temos que evitar esse tipo de coisa para que a gente realmente possa ter o coração da maldade, das más influências. Nós precisamos de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E isso exige busca, esforço e dedicação. É através de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está sempre nos alertando. Ele está sempre nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Devemos fazer. Às vezes, os nossos ouvidos não estão atentos à voz do Espírito. Por vezes a gente está distraído, por vezes a gente está tão envolvido com as influências do Espírito Santo na nossa vida. E nós acabamos caindo né, nesses conflitos, nessas contendas, na imoralidade, por conta de não estarmos atentos, por conta de não conseguirmos ter esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. E como que eu consigo? Como é que eu encontro? É como eu falei. O Espírito Santo. A gente
através de oração, através de vida com Deus, vida devocional, leitura da palavra. É aqueles passos de todo dia, de toda pregação. Eu falo que tudo que a gente prega, tudo que a gente fala, sempre acaba nessas coisas. Vida de oração, leitura da palavra, comunhão com Deus. É a receita de todos os bolos dos celestiais. É aí que para. Tudo que a gente precisa, basicamente, essas 3 atitudes, elas ter a nossa mente atenta para a gente e para a gente ser um sacrifício vivo no altar do Senhor é deixar o egocentrismo. O egocentrismo é eu como centro, olhar para mim, deixar de olhar para eu como centro de todas as coisas. O sumo sacerdote, ele corria risco pela nação. Entrar no Santo dos Santos, e ele poderia ser morto, tamanho era o poder naquele lugar. Mas pelo bem... Então, era arriscado entrar na presença de Deus naquela época. E que essa era a função dele. E ele não fazia isso para se safar, ele não fazia isso para que o pecado dele fosse perdoado. Mas ele fazia isso para que toda a nação fosse perdoada. Então, em nome de todas as pessoas, ele arriscava a sua vida. Ele não tinha nenhuma convicção de que aconteceria, ele não tinha essa certeza. Mas ainda assim ele fazia. E por vezes, nós vivemos um momento em que pensar o individualismo ele é muito exacerbado na nossa sociedade. Eu primeiro, a minha vontade, os meus desejos, as minhas prioridades, tudo vem em primeiro lugar. E o que Deus nosso eu. Nós precisamos deixar de fazer as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos deixar de servir a nós mesmos para começar a servir o reino. Porque esse é o desejo de Deus para a nossa vida. É isso que Ele deseja. Geralmente nós fazemos apenas o que nos agrada. E trabalhamos sempre ao nosso favor. E não em favor de Deus. E não em favor do reino de Deus. E aí, às vezes, você para e pensa assim, quando eu estava escrevendo sobre essa parte, Deus me falando assim, e você pode pensar e pensar da mesma maneira. Ah, mas eu trabalho na igreja, eu sirvo, eu sou diácono, eu canto, seja o que for, eu sou líder de célula, eu trabalho para Deus. Mas será verdadeiramente que você faz para o reino de Deus? Ou você faz porque você gosta? Se alguém te chegar e te perguntar assim, por que você prega? Você vai falar, porque eu gosto? Se você falou que é porque eu gosto, já alguma coisa talvez não esteja totalmente certa aí. Então, nós precisamos aprender que nós temos que fazer não somente aquilo que nos agrada, mas nós temos que fazer aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. Nem sempre eu vou estar no lugar que me agrada. Nem sempre eu vou fazer aquilo que eu desejo. Mas eu vou estar sempre disposto a servir o outro, a servir o reino, independente do local pelo qual eu esteja. Tem gente que adora ser líder, quer ser líder, sonha ser líder, mas não porque ele deseja fazer o bem pelo outro, é porque ele deseja ser líder. Ele quer o cargo de liderança. Ele acha que o fato dele ser líder o torna mais importante do que aquele que não é. Então, deixar o egocentrismo, fazer as coisas pelo reino de Deus e não por nós mesmos, também é uma atitude que nós precisamos fazer. É uma atitude que nós precisamos ter. Eu lembrei-me quando eu estava escrevendo essa parte, eu lembrei que quando eu fui ser líder das mulheres, quando foi para eu ser líder das mulheres, foi algo muito difícil para mim, foi algo muito complicado, porque eu nunca tinha participado de um grupo de mulher.
Eu não sabia como as coisas funcionavam, e a verdade é que era assim, eu não gostava delas e elas não gostavam de mim. A verdade era exatamente essa. E eu lembro que um dia eu fui reclamar para o Eduardo. E eu fui reclamar para o Eduardo e eu fui falar para ele, porque é difícil, porque não sei o quê, e eu fui reclamar para ele. Porque se você realmente quisesse liderar essas mulheres, se você realmente quisesse fazer, você faria, você ia fazer. E foi aí então que algo despertou em mim e aquilo que o Senhor tinha me dado de uma forma diferente. Não era o que eu queria fazer, não era algo que me agradava, mas aquilo era algo que eu precisava, que precisava ser feito naquele momento e que eu precisava passar. Porque eu aprendi muita coisa durante esse período que eu fui líder das mulheres. Então, muita coisa eu aprendi, muita coisa Deus trabalhou na minha vida através da vida daquelas mulheres. E durante com elas estiveram comigo, eu passei a gostar delas, eu acho que elas também passaram a gostar de mim. Nem sempre as coisas vão ser simples, nem sempre vão ser de acordo com a nossa vontade. Quando eu passei para o que eu troquei para o ministério, deixei o Pérolas e passei para o ministério de ensino, falei, agora eu estou no céu, porque é tudo que eu gosto na vida, agora eu estou bem. Então, ou seja, hoje eu faço algo que realmente eu desejo, é algo que eu gosto, é algo que me dá prazer. E eu pude unir as duas coisas. Eu pude servir ao reino e também fazer algo que eu gosto e tenho prazer. Mas nem sempre isso não é em todos os momentos que isso acontece. Por vezes ela acontece e por vezes isso não acontece. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de uma mulher, mas ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci e que realmente mexeu comigo, porque ela falou assim, ela estava sendo entrevistada e ela perguntou para o entrevistador assim, você sabe qual que é a diferença da criança para o adulto? E aí, eu já até falei isso numa outra pregação, e o cara disse assim, não, eu não sei. Ela falou assim, é porque a criança faz o que quer, mas o adulto faz o que é preciso. E para nós sermos sacrifícios vivos na casa do Senhor, nós precisamos fazer o que é preciso. Não somente o que a gente gosta, não somente aquilo que nos agrada e que nos dá prazer. Então, nós precisamos nos apresentar, precisamos deixar o nosso eu de lado, precisamos deixar as nossas vontades, por vezes deixar aquilo que nos dá prazer, que nos dá alegria e satisfação, para fazer a vontade de Deus, para fazer o plano, para cumprir o plano de Deus, para cumprir o propósito de Deus das nossas vidas, porque nós somos instrumentos da mão de Deus, e nós temos que estar acessíveis para aquilo que Ele tem para nós. Nós temos que estar livres, liberados, para que Deus Ele haja na nossa vida, e não de acordo com a nossa vontade. Amém? Então, para a gente concluir aqui, para nós concluirmos, nós devemos buscar a presença de Deus incansavelmente, mas precisamos entender o sacrifício. Então, não há como desfrutarmos da presença genuína, da presença verdadeira de Deus, sem sacrifício, sem esforço, sem dedicação, sem transformação de vida. Morrer para as nossas vontades, transformar o nosso caráter, as nossas atitudes e mudar a nossa visão do reino. Então, nós precisamos disso para poder nos desfrutar da presença de Deus. E Deus, Ele aguarda ansiosamente a nossa presença. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos arrepender e precisamos nos entrar hoje no nosso coração, que nós possamos refletir, estamos dispostos, ou nós temos nos sacrificado, nós temos morrido no átrio, ou será que a gente tem corrido atrás da presença de nenhuma transformação de vida?
os benefícios que Deus tem para nos dar, mas sem nos esforçarmos para viver a vida que Ele deseja que a gente viva, sem nos esforçarmos para verdadeiramente cumprir a sua vontade, cumprir os seus mandamentos, fazer, né, a vontade de Deus, o propósito de Deus que Ele tem para as nossas vidas. Que nesse momento agora nós possamos refletir sobre isso, orar.